Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Júnior, eu sou professor de informática aqui no Estou Preparado e hoje nós estaremos juntos dando início ao nosso projeto Carga Máxima para você que vem se preparando para um concurso organizado pelo Instituto Selecom, mais precisamente para você que vem se preparando aí para o concurso da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Então, estaremos aqui dentro da disciplina de informática fazendo a resolução de questões. Portanto, o nosso encontro tende a ser rápido, né, com inúmeras questões. Você vai pausando a cada questão para tentar resolver e na sequência você retorna aqui para conferir, né, o gabarito, tá bom? Para conferir a resolução. Tá? A proposta desse projeto é que de fato sejamos breves em nossas intervenções, em nossas explicações. Então vamos lá. Vamos, né, ao nosso slide. Então aqui nós temos os itens, né, que compõem o edital. A primeira parte, né, essa daqui, vai versar um pouco mais sobre a parte de hardware, né, a parte física da computação. Depois nós temos a ênfase na parte de software, né, ó, software livre, software lógico, ambientes Windows, né, no geral, editores ou processadores de textos de apresentação, né, segurança da informação, redes sociais e computação em nuvem, redes de computadores, internet e web, né? Que são aqui os principais tópicos cobrados não apenas pelo Instituto Selecom, tudo bem? Então vamos agora à nossa primeira sessão com algumas questões que vão versar aqui sobre modalidades de processamento, organização e arquitetura de computadores. Então, tudo que envolve hardware, nós vamos encontrar aqui, ok? Ó, conceitos, tipos, características, componentes e funcionamento, principais periféricos e dispositivos de entrada e saída, unidades de armazenamento, conexão e conectores, operação. É o tópico do seu edital que vai falar sobre a parte física do computador. Então vamos aqui à nossa primeira questão, né, cobrada aí no ano de 2024, para o cargo de fiscal estadual agropecuário, que nos diz o seguinte, olha só. Uma empresa precisa adquirir mídias de armazenamento tradicionais, que tenham as características de permitirem gravar e apagar informações várias vezes, usarem tecnologia óptica e poderem armazenar mais que 4 GB de informação. Esse tipo de mídia é o letra A, CD, letra B, CD-R ou CD-ROM, né? C, DVD-ROM, D, CD-RW ou E, DVD-RW. Vamos lá. Primeiro, né? O CD, geralmente, ele é um CD-ROM, né? CD-R. Isso significa que é um CD que já vai vir, né, com informações gravadas ali de fábrica, tá? Geralmente, né, o tamanho padrão aqui para esse tipo de CD é 700 megabytes, né? É um tamanho ali aproximado, ok? Aí, dentro da própria questão, a gente quer um tipo de dispositivo que permita gravar e apagar, ou seja, escrever e apagar, não é isso? Então, o CD-ROM ele só funciona como uma mídia que vai ser lida. Não permite que você reescreva. Então, a letra A e a letra B já são eliminadas. DVD-R. Gente, DVD-R ele vai ter um pouco mais de armazenamento, né? 4.7 GB. Só que ele só vai permitir o quê? A leitura também. Ou seja, você vai comprar com o conteúdo já pré-estabelecido, né? Gravado na mídia, mas você não vai conseguir apagar para substituir por outras informações. Então a letra C também não pode ser. A letra D fala no RW. O RW vai ser o quê? Leitura e escrita, né? Ou seja, teria essa capacidade de salvar e depois apagar determinado conteúdo. Entretanto, o tamanho do arquivo, né, que
ele guardaria aí não seria de 4 GB, né? Seria ali mais ou menos 700 megabytes, tá bom? Então não pode ser a letra D. Então só nos resta aqui a letrinha E, né? DVD RW teria aí mais ou menos 4.7 GB. Temos também aí outras modalidades especiais, né? Como o Blu-ray, que vai ter 25 GB por camada. Então se é um Blu-ray de 2 camadas, você consegue armazenar, por exemplo, 100 GB, né? Não, 2 camadas eu acabei me equivocando. Na verdade, 50 GB, não é isso? Vamos agora à nossa segunda questão. E a segunda questão, ela nos diz o seguinte: no que diz respeito aos conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias em informática, um componente de hardware de um computador é um circuito integrado que realiza as funções de cálculo e tomada de decisão de um computador, sendo que sua operação dá-se com números e símbolos representados no sistema binário, incorporando as funções de uma CPU, operando como um dispositivo multifuncional programável que aceita dados digitais como entrada, os processa e, conforme as instruções armazenadas na memória, e fornece resultados como saída. Esse componente de hardware é conhecido por letra A, cache, letra B, buffer, letra C, registrador ou letra D, microprocessador. Gente, sem enrolação, ó. Falou aqui em um dispositivo de cálculo, né? Só pode ser a nossa CPU, a nossa unidade central de processamento de dados, também conhecida aqui como microprocessador, tá? Nós temos aqui 3 etapas do trabalho com as informações. Nós temos a entrada, temos o processamento e temos ainda a saída. O que é que nós temos que entender com isso? Que a entrada, né, é a primeira etapa, né? Quando você vai conversar com o computador, você precisa inserir uma informação, então isso é a entrada. O processamento é a segunda etapa, né, realizada aqui pela CPU, que seria como o cérebro, né, do computador. E a saída seria aí uma resposta, ok? Então perceba, entrada de dados é o equipamento que você utiliza de repente para inserir ali os dados no computador. Processamento vai justamente verificar, né, as instruções em relação àquele dado, né, o que fazer com aqueles dados. Já a saída é uma resposta audiovisual para o usuário, ok? Por exemplo, uma tela de notebook, de computador, de smartphone, tem esse papel de saída, né? Uma impressão realizada lá pela impressora também é uma resposta ao mundo externo, né? Em relação ao computador. Então seria também um dispositivo, uma relação aí de saída de dados, ok? Então vamos a mais uma questão. Questão agora de número 3 nos diz o seguinte: atualmente, diversos dispositivos empregados em microcomputadores e notebooks são integrados à configuração dessas máquinas por meio de uma interface universal cuja velocidade de transmissão nominal, na versão 2, é 480 megabits por segundo e na 3 é 10 vezes maior, o que acarreta vantagens como maior compatibilidade, maior rapidez e melhor desempenho. Essa interface é conhecida pela sigla letra A, SSH, letra B, USB, letra C, NFS, letra D, BINC. Gente, olha só, não pode ser aqui a letra A porque SSH na verdade é um protocolo, é uma criptografia, ok? Seria aqui, né, no caso, a letrinha B, uma questão bem tranquila, né? Inclusive um padrão, né, que dispõe aí de diversos exemplos, ok? Então, o gabarito aqui da nossa questão de número 3 só pode ser a letrinha B. Vamos a mais uma questão. Agora, a nossa questão de número 4, tá? E já trago a dica para vocês. A banca ama esse tipo de questão
como vocês estão notando aqui. Então, foquem na parte de hardware, tá? Foquem na parte física, nos periféricos, no próprio item, né? No próprio hardware conhecido como microprocessador ou CPU, ok? Então, vamos lá. No que se refere aos componentes de hardware dos computadores, um dispositivo é empregado exclusivamente na saída dos dados já processados. Então, ó, trabalha de forma exclusiva na saída de dados, com suporte à impressão nos tamanhos A2, A1 e A0, viabilizando a confecção de projetos de grande porte, como outdoors e banners. Atualmente, existem dois tipos desse periférico: os de corte e os de impressão. Enquanto a versão de corte apenas recorta os desenhos em papéis especiais, muito úteis para criar adesivos, por exemplo, a versão de impressão, por sua vez, trabalha com impressões em grande escala e em alta qualidade. Esse dispositivo de saída é conhecido como letra A, suíte, letra B, plotter, letra C, scanner ou letra D, gateway. Gente, gabarito aqui da nossa questão, letrinha B de bola, ok? O plotter, ele vai ser um exemplo aqui, um dos exemplos de dispositivo de saída, né? E vai ter essas características de ser uma enorme impressora. Vai imprimir mapas, vai imprimir projetos de arquitetura, ok? A banca ama esse equipamento aqui e você precisa conhecê-lo, tá? O switch teria aí uma função voltada ao gerenciamento de rede, tá bom? Ao fluxo ali, né, da rede. O scanner seria aí para inserção, né, de materiais físicos, transmitindo ele para a memória do computador de forma digital, ok? Então vamos aqui à nossa questão de número 5, que nos diz o seguinte, olha só. A figura a seguir mostra diversas interfaces para conectores em uma placa-mãe / gabinete de microcomputadores. Aí nós temos aqui, né, gente, diversos exemplos, né, de conectores em que o examinador foi colocando ali o X, né? X1, X2, X3, enfim. Os componentes de hardware, mouse com fio PS2, adaptador de rede RJ45 e pendrive USB devem ser conectados às interfaces identificadas, respectivamente. Então, o que é que o examinador quer? Que você conheça esses conectores. Então, quais são os conectores? Primeiro, PS2, né? PS2, gente, ele vai ficar justamente aqui, né, no lugar ó, que a banca examinadora aqui identificou como verde. O PS2 está aqui, tá certo? No caso, PS2, né, para que você conecta ali o mouse, né, ou um outro tipo de periférico. Ok, então é X1, né, o primeiro. Então já elimina a letra C, que diria X8, e a letra D também. Ficamos entre A e B. Temos também o adaptador RJ45. Ó. O adaptador RJ45 ele fica aqui, né, gente? Ó. Então seria X3, tá certo? Então ó, a gente elimina a letra A e ficamos somente com a letra B. Aí fala ainda sobre a ideia do pendrive, né? Todas essas portas aqui, ó, todas representam a porta USB, tá bom? Então X5, né? Como a própria imagem apresenta. Então, estude essas portas aqui, tente lembrar destas portas, lembre-se também dos equipamentos que geralmente são conectados aqui, ó. Cabo de rede em X3, tudo que você imaginar para carregar, para transmissão de dados, porta USB, tá? O PS2 ele é um tipo de tecnologia de conexão, né? Uma interface antiga, já não é tão interessante que você se preocupe tanto com os equipamentos, mas o mais básico é o mouse, ok? Vamos agora à nossa questão de número 6, que nos diz o seguinte, olha só,
Na operação de microcomputadores e notebooks, são utilizados dispositivos que podem operar tanto na entrada de dados para processamento, como na saída dos dados já processados, mudando apenas o momento em que são empregados. Três exemplos de dispositivo que se enquadram nessa categoria são, gente, o que é que o examinador está dizendo aqui? Caro candidato, você conhece os tipos de dispositivos de entrada e de saída e de processamento, mas eu gostaria que você também demonstrasse conhecimento quanto aos dispositivos que têm essas duas funções ao mesmo tempo, que conseguem dar entrada de dados em um computador e também extrair dados já processados pela CPU, ok? Ponto final. Então nós temos exemplos clássicos: pendrives, HDs, temos as impressoras multifuncionais, temos o modem, temos o headset, temos a tela, né, touchscreen. Então são exemplos clássicos, tá, de dispositivos de entrada e saída simultaneamente. O cuidado que você tem que ter com a impressora, porque se disser somente impressora é de saída. Se disser scanner é somente de entrada. Agora se diz multifuncional, em que a gente nota o casamento dessas duas funções, só pode ser aí de entrada e saída ou ainda dispositivo híbrido, beleza? Com essa nossa dica aqui fica fácil, né, identificar qual é o gabarito. Ó, vamos lá, letra A, fala em scanner. Gente, scanner é de entrada, plotter é de saída, impressora é de saída. Então não tem aqui somente exemplo que tem as duas funções ao mesmo tempo. B, mouse, teclado e impressoras matriciais. Mouse e teclado são de entrada. Então já não seria aqui a opção, porque são somente de entrada. Impressoras matriciais, né, seriam de saída. C, webcam, joystick e impressoras bubblejet, né? Veja só, a webcam ela é um dispositivo de entrada, porque grava, né, como a gente está fazendo aqui agora. Já o joystick ele seria ali de entrada e de saída, né? Só que as impressoras só são de saída, entenderam? Então não poderia ser a letra C. Gabarito, letrinha D, de dado, ó, pendrive, discos rígidos, poderia ter também aqui um SSD, tá? E impressoras multifuncionais, que de fato tem as duas funções. Vamos agora à questão de número 7. A questão de número 7 nos diz o seguinte, olha só, gente. No que diz respeito aos conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias em informática, nos microcomputadores Intel, existe um firmware armazenado em um chip na placa do sistema. Quando se inicia a máquina, esse microcódigo é o primeiro software executado para instruções adicionais, caracterizando um processo de inicialização. Então vamos lá. O que seria esse processo de inicialização numa linguagem mais voltada aqui à informática? Seria justamente o processo que a gente chama de boot. Eu tenho um equipamento dentro da placa-mãe, como a banca acaba descrevendo aqui, que a gente vai chamar de memória ROM, ou memória ROM, né, como alguns chamam, tá? Dentro da memória ROM, eu vou ter alguns aplicativos, né? Alguns aplicativos que são chamados de firmware, tá? Esse firmware é um software instalado de fábrica, de firma. É um tipo de software que não pode ser alterado, tá? Ele só pode ser atualizado. Eu não consigo, de repente, ter a liberdade de substituí-lo por outro, ok? Então, na memória ROM, eu vou ter um aplicativo chamado de BIOS, que é o Sistema Básico de Entrada e Saída de Dados. Vou ter, em relação a esse BIOS, né, o setup, e também vou ter aqui a ideia do post. Gente, são 3 programas básicos em que o mais importante em relação à inicialização, ao processo de boot, que foi o que a gente falou aqui no início
da análise dessa questão vai ser justamente o BIOS, tá bom? Alguns falam assim, a BIOS. Não pode ser a BIOS porque é o sistema básico, né? Então, seria aqui a letrinha A, tá certo? E, professor, qual é a função do setup? O setup é o responsável pela configuração do BIOS, enquanto o post faz aí, né, um tipo de checagem, de testes, sempre que o computador é inicializado. Já a EEPROM, né, vai ser um tipo aí de memória RAM, tá bom? Bora lá. Vamos agora à questão de número 8. No que tange às tecnologias e ao hardware empregados nos computadores atuais, um dispositivo tipicamente de saída, bem comum em ambientes corporativos, oferece impressões de excelente qualidade e em velocidade bem superior aos demais tipos. São as impressoras que utilizam um toner no lugar do cartucho. Pelas características apresentadas, esse dispositivo de saída de dados é conhecido como impressora do tipo, vamos lá, A laser, B, jato de tinta, C, jato de cera, D, de impacto matricial. E, gente, aqui na nossa questão de número 8, né, assim como foi na questão de número 7, né, o gabarito só pode ser a letrinha A de aprovação, tá? A laser, né? É um tipo de impressora que você vai usar aí um cartucho, vai ter bem menos sujeira, não vai trabalhar com a tinta especificamente, nem tão pouco trabalhar com cera, né? Ali na superfície extremamente quente, tá? Nem vai ter lá a questão das agulhas como impacto matricial. Então, o gabarito aqui só pode ser a letra A. Cuidado, porque o examinador pode também descrever, como já fez em questões anteriores, a figura lá do plotter, tá bom? Questão agora de número 9. Em um ambiente de licitação de uma fundação pública, precisa-se definir dispositivos conectados ao computador que funcionem tanto como entrada de dados como saída de dados. Um dispositivo que atende a esse requisito de ser tanto de entrada quanto de saída é, letra A, câmera simples, B, data show DC, letra C, modem simples, D, teclado comum ou E, scanner comum. Gente, de entrada e de saída, eu já havia dado, né, essa opção aqui como um exemplo. Letrinha C, tá? Câmera, somente de entrada. Data show, somente de saída. Teclado comum e scanner comum, somente de entrada de dados, ok? Gente, questão muito fácil, né? Esta daqui é muito fácil, ok? Vamos maximizar aqui, ó. Um funcionário da prefeitura de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, precisa, no momento, instalar o mouse com fio da figura. Ok, então temos o mouse aqui e temos um cabo, né? Esse dispositivo deve ser conectado a uma interface conhecida pela sigla letra A, USB, letra B, PS2, letra C, RJ11, letra D, VGA ou letra E, BNC. Gente, o gabarito aqui, né, só pode ser, ó, a letrinha A de aprovação, ok? Porque, ó, você vê aqui nitidamente, né, pelo desenho, pelo aspecto físico, que é um USB, tá? PS2 seria outro tipo de conector e não é tendência de prova, né? Questão agora de número 11, ó. No que se refere ao hardware e às tecnologias empregadas nos computadores atuais, um dispositivo é tipicamente de entrada e tem por função realizar a digitalização de textos e imagens de documentos em papel. Esse dispositivo de entrada de dados é conhecido como letra A, SSD, letra B, plotter, letra C, scanner, letra D, gateway, letra E, webcam. Gente, o gabarito aqui, né, só pode ser a letrinha C de certeza de aprovação, né? Muito fácil. Aqui se trata de um scanner, né, um dispositivo tipicamente de entrada. Questão 12. No âmbito do hardware empregado nas configurações dos computadores, dois dispositivos são utilizados exclusivamente, ó, apenas, né, na saída
dos dados já processados pela CPU. Esses dispositivos são indicados na seguinte opção. Letra A, impressora multifuncional e scanner. Letra B, impressora matricial e modem. Letra C, impressora inkjet e pendrive. Ou letra D, impressora laserjet e plotter. E, gente, aqui, né, como exemplo apenas de saída, só poderia ser a letrinha D, tá bom? Vamos agora a mais uma questão. Questão agora de número 13, ó. Um usuário de computadores deseja obter uma mídia de armazenamento secundário que permita ter dados de até 4,7 GB e seja regravável, permitindo gravação e regravação de dados. Esse tipo de mídia é o... Gente, ó, já tivemos aqui, né, uma questão bem semelhante a esta, ó, né? Temos aqui letra A, DVD-RW, letra B, CD-RW, letra C, CD-ROM, letra D, HD-ROM ou letra E, DVD-ROM. Gente, aqui só pode ser a letrinha A de aprovação, né? DVD-RW, ok? Beleza? Show de bola. Vamos lá a mais uma questão. Questão agora de número 14, né? A questão de número 14 nos diz o seguinte. Atualmente, a tecnologia empregada pela controladora dos dispositivos de armazenamento de dados, como SSD e HD, utilizados na configuração de notebooks e microcomputadores Intel, possibilita a obtenção de ótimas velocidades na faixa de 150 a 600 megabytes por segundo, sendo praticamente imune a ruídos, o que explica sua adoção como padrão na maioria dos computadores atuais. Esse padrão é conhecido pela sigla letra A, HDMI, letra B, SATA, letra C, AGP ou letra D, IDE. Gente, o gabarito, né, aqui de nossa questão, para que a gente consiga falar em HD e SSD, com essa faixa aqui de transmissão apresentadas, né, apresentada no caso por esses equipamentos, um SSD e um HD, só pode ser o cabo SATA, tá? O HDMI está associado à imagem, né? A questão aqui do IDE é muito antiga, não vai ter essa taxa de transmissão apresentada, né, pelo examinador, ok? Bom, gente, aqui com essa questão nós vamos fazer uma breve pausa e daqui a pouquinho nós estaremos de volta, né, para darmos continuidade ao nosso projeto Carga Máxima, beleza? Então aproveita essa pausa para tomar um café, né, para respirar um pouco, para revisar, para ver as anotações que você acabou de fazer. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta, não saia daí.